Os especialistas estão recomendando cuidados redobrados com a pandemia de Covid-19 e com os casos de síndromes gripais. O repórter Zan Viana conversou com um especialista sobre o assunto. Boa tarde, Zan. Os casos de pessoas contaminadas com a nova cepa da influenza, o H3N2, chegaram a 105 até o último dia 18 de janeiro, esta última terça-feira. Os números são referentes de outubro de 2021 a janeiro deste ano. Para analisar estes e outros números, eu converso com um infectologista e membro do Comitê de Operações Emergenciais, Valfrido Salmito. Doutor, esses números, 105, diante da quantidade de gente com gripe, esses números são oficiais, mas são subnotificados. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos um número grande de subnotificações, tanto para a Covid-19 quanto para a influenza, porque nós temos dificuldade com testes para a influenza, com testes para a Covid-19. Então, a gente acredita que esses números são bem maiores do que o que você divulgou. A gente acha, no Comitê de Operações Emergenciais, que grande parte dessas síndromes gripais é decorrente de H3N2 e também decorrente dessa nova cepa da Covid-19, a Ômicron, né? Que a gente sabe que tem uma possibilidade de contaminar um número grande de pacientes com uma facilidade muito maior do que as outras cepas já identificadas. Falando em sintomas da nova gripe e da Covid, como diferenciar esses dois sintomas? Olha, para falar a verdade, não é fácil diferenciar esses sintomas, especialmente porque essa nova cepa, a gente tem tido uma grande quantidade de casos leves. Então, a gente tem sempre essa dúvida, mas a maioria das pessoas que sente a síndrome gripal ou que tem esse problema, tem coriza, febre, dor de cabeça, que são sintomas semelhantes entre as doenças. Antigamente você tinha diferenças maiores quando a Covid-19 era pela cepa que a gente ficou conhecida como a cepa Delta. Então você tinha diferenças maiores. Hoje em dia, com essa cepa Ômicron, a gente vê muitas semelhanças com a influenza, tá certo? E, graças a Deus, a gente tem visto muitos casos também leves. A maioria dos casos que a gente tem acompanhado são casos leves. Obviamente que pacientes com comorbidades, gestantes, idosos e pacientes com imunodepressão, ou seja, que têm AIDS e câncer, entre outras doenças, correm mais risco de fazer uma hospitalização. Certo. Falando em hospitalização, como é que está a capacidade hospitalar aqui em Teresina para receber esses casos, tanto de Covid quanto de influenza? Nós temos capacidade ainda instalada, temos uma boa margem de leitos ainda, tanto de UTI quanto de enfermaria. As hospitalizações, elas cresceram um pouco, mas não cresceram tanto quanto nas ondas anteriores. Obviamente que isso é feito da vacinação para a Covid. Então, nós temos um crescimento razoável de hospitalizações, mas evidentemente dissociado do número de casos. A gente tem um número de casos muito maior do que de hospitalizações em comparação com as ondas que tivemos anteriormente. Isso tudo até o presente momento. E isso é uma avaliação diária. Amanhã ou depois, isso pode se modificar. Mas a expectativa que temos e a esperança é de que a gente não tenha um número grande de hospitalizações nem de mortes, como tivemos nas duas ondas de síndrome gripal. O que nós temos visto, a maioria dos casos, a gente acredita que isso seja efeito da vacinação, são casos leves. A gente tem visto, os que eu tenho acompanhado, são casos leves. Isso não significa dizer que se você infectar muita gente de uma vez só, que isso não vai aumentar a hospitalização, porque aumenta. Mas a maioria absoluta dos casos, a gente tem visto sintomas leves, como dor de cabeça, febre e coriza nasal, né? A gente tem visto aí obstrução nasal. Esses são os sintomas mais comuns que temos acompanhado. Mas eu volto a repetir, é necessário que as pessoas procurem atendimento médico para que seu caso seja avaliado individualmente.
Em relação, eu volto a falar em relação à capacidade hospitalar. Os hospitais aqui em Teresina estão com condições de atender, de receber e internar pessoas com Covid, caso os números de pessoas contaminadas com a Ômicron aumente? Os hospitais de Teresina têm condições, têm vagas, têm capacidade instalada e têm capacidade de se modificar. Então, o que passou a ser uma enfermaria, o que passou a ser que foi desinstalado, pode ser reinstalado e a gente pode voltar a ter mais leitos de UTI. Tanto os hospitais estaduais como os hospitais municipais têm essa capacidade hoje em dia, fruto também de toda a vivência que tivemos durante 2 anos de pandemia, onde o sistema de saúde foi sobrecarregado e deu a resposta.